Olá, gente. Boa noite. Oi, Patri, tudo bem? Oceanar também para você. Espero que todo mundo esteja bem. O nosso penúltimo encontro hoje. Hoje o verbo falar. A gente vai esperar um pouquinho para Ivone também entrar e nos avisar que está aqui. Eu espero que todo mundo esteja bem. Muito boa noite, Fernando. Eu espero que todos estejam bem, com saúde. Quem já puder tomar o segundo reforço, que tome. Como eu já contei aqui, eu já tomei. Não tive reação nenhuma. E é super importante pra gente, para as outras pessoas. Então, vão chegando. Esse domingo a gente tem banquinha, né? A gente não teve nesse domingo passado, pelo Dia das Mães, mas no domingo que vem nós voltaremos. Obrigada, Ilza, pela maçã. Eu tô aqui lendo sempre o que vocês escrevem, de onde vocês estão, como vocês estão nesse momento escrevendo. A Ivone entrou. Ivone, eu vou chamar você, porque aí eu acho que fica aqui. Ela vai entrando devagar. Lembrando que hoje é o verbo falar. Oi, Ivone. Oi, Débora. Nossa, como tá boa a imagem hoje. Pois é, fiz uma ginástica, deu certo. Você tá bem? Tá frio aí já? Nossa, tá frio, 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 viu? Incrível. Nós duas estamos de branco, só que eu com É, lã, você com algodão. aqui tá começando a querer a primavera mesmo ficar e o verão chegar, e aí é bom, Ah, né? nós duas estamos sozinhas agora, né? Estamos sozinhas, hoje a Jéssica nem a Marta estão aqui, só nós duas. Olha, se eu te perguntar assim, mais para trás é melhor? Tá ótimo, tá ótimo. As pessoas vão nos dizer, mas para mim tá ótimo. Vamos ver o que, que as É pessoas porque dizem. eu tô com aquela luz, mas se eu acender a luz, eu não enxergo nada. Ó, aí eu não enxergo nada. É, fica forte. Mas ó, a Jéssica acabou de dizer que tá ótima, a Eli também falou, o Brento também falou, Vera também falou que tá ótimo. Tá bom. Ivone, me diz se te incomoda as pessoas escrevendo, porque é um jeito delas participarem, mandarem pergunta, mas se te incomodar, eu Não, tiro. só que como eu tô com a catarata também, você me diz quando tem pergunta, porque eu não consigo ler. Mas Ótimo. não me incomoda, não. Gente, então é isso. O que vocês quiserem participar, Ivone e eu estamos aqui, vocês já estão chegando, 130 pessoas. Quem sabe, enquanto a gente está esperando, a gente sempre imagina, Ivone, que aqui é como se fosse de verdade um espaço em que as pessoas estão chegando, né? Então elas estão fazendo barulho, chegando. O que que vocês acham da gente expandir nossa imaginação e vocês contarem da onde vocês estão? Porque aí Ivone e eu podemos imaginar cada uma de vocês. A Graziela está dizendo que é melhor sem a luz. Que tal vocês contarem para gente, né? De onde vocês estão ouvindo, se vocês estão dirigindo, se vocês estão em casa, se estão dando banho em menino, fazendo comida, de São Vicente, em São Paulo, de São Paulo, capital. Eu vou ler uns 20, pode ser? Florianópolis, Roraima, na Amazônia, Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, Rio de Janeiro, Franca, interior de São Paulo, Uberlândia, Minas Gerais, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Butantã, em São Paulo, Brasília, Fortaleza, lavando louça, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, está em Salvador, Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, estou no quarto em Sobradinho, DF, ouvindo de São Paulo, capital, Florianópolis, Brasília, no TST, Brasília em casa, de Aracaju em casa, Porto de Pedra, Alagoas, Salgueiro, Pernambuco,
Santos, litoral de São Paulo, comendo um docinho. Cheguei no trabalho, estou brincando. Santa Rita, Paraíba, esperando uma pizza. É só para a gente ir passando o tempo e eu vou ouvindo, vou lendo vocês se estão chegando, tá? Comendo cuscuz, Ivone. Boa noite, Ai, que delícia. Fortaleza. Pouso Alegre, Minas Gerais. Assim. Eu também, viu? Essa agora me deu um pouco de inveja. Um olho na live e outro em alguma coisa. Fortaleza, Ceará. Tomando café e trabalhando. Batendo panelas na minha cozinha. Acabei de comer um pedaço de pizza no sítio no interior de São Paulo. Campinas, São Paulo. Teresina, Piauí. Vou ler mais 10 e a gente começa. É interessante imaginar, né, essa diversidade. Concórdia, Santa Catarina, cuidando da bebê. Dublin, Irlanda. Jantando, Opa, Almina Afonso, Colombo, no Paraná. É bacana imaginar, né, aonde a gente se conecta. Maranhão, lendo Malinovski. Ainda não tenho livro, mas com certeza irei adquirir. Porto Alegre, em casa trabalhando. Samambaia, DF. Indo pegar minha filha na escola. Dirigindo em Brasília. Muita gente assiste dirigindo, com baby na barriga, comendo bolo de rolo, no Mossoró, Mossoró no Rio Grande do Norte. Em Itanhaém, Lins, São Paulo, e cheiro para gente. Então, Goiás. Então, a gente começa. É muito bacana imaginar essa cheiro para todo mundo, então. Coimbra, Águas Claras. E é uma geografia da vida que a gente não imaginaria, né? Se tem uma coisa que a gente perde por não estar presencial, tem outra que é muito maravilhosa da tecnologia, né? Que a gente chega em tantos locais. Gente, os verbos de hoje, o verbo de hoje oficial é o falar, o desobedecer é na quinta-feira quando a gente encerra. Só que a Ivone vai estar hoje com a gente. Então, ela já começa desobedecendo e juntando os dois, que é talvez a gente começar com ela, que eu começaria fazendo uma pergunta sobre como falar feminista é desde sempre desobedecer. Ou, na verdade, como todos os verbos desse livro, são verbos que nos levam e nos partem de desobedecer. Então, primeiro, uma boa noite para cada uma de vocês, cada um de vocês. É uma alegria estar aqui. E como a Débora disse, eu não vou poder estar no último dia, teria gostado muito, mas infelizmente eu tenho uma live já agendada antes e eu não tive como mudar a data. Aí, para variar, eu desobedeci, como disse a Débora, e eu vou falar do verbo falar, mas eu vou misturá-lo um pouco com o desobedecer. E aí eu acho que vou responder a pergunta que a Débora me fez. Como nós temos uma hora, eu vou tentar pegar pelo menos uns 15, 20 minutos em que eu vou responder a pergunta da Débora. E depois eu pego a pergunta de vocês, né? Então, eu pensei assim, que o verbo falar, ele me convida hoje a mostrar algumas consequências do falar feminista. Ou seja, quando eu digo falar feminista, isso significa alguma coisa, como eu posso dizer um falar racista, isso significa um falar patriarcal ou um falar sociológico, quer dizer que esse adjetivo sempre vai qualificar a minha forma de falar. Consequentemente, eu posso dizer que o falar feminista não é qualquer falar, né? É um falar que tem uma maneira de se apresentar, é um falar que acrescenta alguma coisa ao ato de falar humano. Então, isso é muito importante, porque a gente sabe muito bem que
adjetivos qualificativos, mesmo ao lado dos verbos, eles são, de certa forma, limitativos a um ponto de vista, mostram alguma coisa que é distinta, revelam alguns atributos que, independente de serem verdadeiros ou falsos, indicam uma perspectiva do verbo. Então, por isso que eu estou querendo refletir um pouquinho com vocês sobre o falar feminista e algumas de suas consequências, com certeza não todas as consequências, mas algumas de suas consequências. Então, para mostrar melhor, quando eu digo assim, homem inteligente, mulher burra, o que significa isso? Significa que eu estou delimitando qualitativamente alguns espaços e alguns sentidos que não necessariamente correspondem à realidade. Mas quando eu digo este é um falar feminista, eu estou indo para algo bem mais amplo. Eu estou afirmando que existe, em muitos lugares do mundo, alguma coisa que se chama feminismo, um movimento que se chama feminista. E, consequentemente, esse movimento, esse grupo imenso de pessoas, ele tem uma linguagem que delimita a nossa relação com o mundo, que delimita a nossa posição em relação a certos problemas, que delimita a nossa maneira de ser. Então, acho que isso é muito importante, porque às vezes a gente esquece de pensar nas consequências de um falar feminista. E eu já começo dizendo que o falar feminista indica uma revolução antropológica, em primeiro lugar. Ou seja, uma revolução na compreensão mesmo dos seres humanos. Porque a compreensão tradicional, a compreensão filosófica tradicional, ela hierarquizava os seres humanos. Primeiro o homem branco, e assim por diante, até chegar ao homem negro, o homem indígena, o pobre. Então, ela hierarquizava a partir das classes sociais, da etnia, dos lugares que as pessoas ocupam na hierarquia social. E o feminismo, ele quer sair dessa concepção filosófica hierárquica. Hierárquica porque hierarquiza e exclui. Quanto mais está na hierarquia, num ponto abaixo da hierarquia, mais excluído é. Por isso que a gente fala hierárquico, é piramidal, é como se fosse uma escada que desce e que sobe. Mas então, o que o feminismo propõe nessa revolução antropológica não é uma revolução de pegar armas, né? Não é uma guerra que a gente faz, embora tenhamos escrito livros falando da guerra das mulheres, né? Mas eu queria, né, sublinhar uma outra guerra, uma outra forma de revolução antropológica, que é a revolução de revolver a terra, revolver os antigos conceitos, revolver a nossa antiga compreensão. É como se a gente precisasse plantar uma semente e a terra está tão habituada àquela dureza, e que para poder plantar a semente eu tenho que pegar uma enxada, uma pá e revolver a terra para aparecer um pouco de terra mais fofa, mais úmida, e para que eu possa plantar, né? Então, eu diria assim que
o falar feminista indica uma primeira revolução, que é uma revolução antropológica, que significa uma mudança de compreensão dos seres humanos. Se as mulheres vão se entender, se compreender de uma outra forma, isso significa que também os homens vão ter que se compreender de uma outra forma. Eles não podem ser os modelos aos quais nós vamos aderir e queremos imitar, mas eles têm que refazer conosco a compreensão deles mesmos. Não estou excluindo, estou convidando a descer dos seus tronos patriarcais e entrar num outro tipo de relação. Então, eu acho que essa revolução antropológica é um revolver o terreno humano, né? Essa revolução é uma revolução básica para a compreensão das nossas vidas nesse momento crucial do mundo. E aí, nessa revolução, nesse revolver a terra humana, quando dizemos na fala feminista não ao patriarcado, é uma afirmação importante nessa antropologia, nós estamos afirmando que o patre do patriarcado, patre igual ao pai, ao senhor, ao macho, não pode mais ser considerado o princípio organizador da sociedade, né? Patriarcado é a consideração do homem como princípio absoluto organizador da sociedade. Patriarqué, arqué em grego é princípio. Então nós estamos dizendo, não é mais esse princípio. Agora é outra coisa. Nós estamos dizendo que o patriarcado já não nos satisfaz, já não dá conta de explicar os seres humanos. Nós estamos em convulsão com a compreensão tradicional de nós mesmas, né? Então, eu digo não ao patriarcado, mas eu também digo não, não só, com isso eu não estou dizendo não só aos homens, eu estou dizendo não a um modelo no qual muitas mulheres se sentem muito bem, né? Muitas mulheres são ainda muito seduzidas pelo patriarcado. Muitas mulheres ainda são cúmplices do patriarcado, né? Coisas assim, eu não vou enumerar, mas a gente vê em todas as formas de guerra, em todas as formas de revolução, em todas as formas de tráfico, em todas as formas de violência institucional, existem muitas mulheres, né? No nosso tempo de ditadura militar, também havia mulheres que faziam parte do clã dos torturadores, infelizmente. Talvez faziam de uma maneira mais suave, não sei, mas faziam parte do clã de torturadores. Então, o que eu quero dizer é que quando eu digo não ao patriarcado, eu não estou dizendo não ao homem, não estou dizendo não às mulheres, eu estou dizendo não a um modelo que nós naturalizamos, que nós tornamos natural, que nós tornamos o melhor e que nós nos submetemos e submetemos outras pessoas a esse modelo. Depois, eu estou dando alguns exemplos para vocês verem as consequências do falar feminista. Depois, quando eu falo do falar feminista, eu estou falando de direitos, é um outro ponto. Eu estou falando de igualdade de direitos. Mas ao falar de igualdade de direitos, eu não estou falando desses direitos que aí existem, que são direitos que privilegiam alguns em detrimento de outros. Eu estou falando que nós precisamos nos abrir a uma outra compreensão do direito. Nós precisamos nos abrir a uma mudança de sentido da igualdade de direitos,
que essa igualdade de direitos seja diversa e efetiva ao mesmo tempo, né? Então, nós estamos modificando o direito. Então, vocês vejam, modificamos a antropologia, modificamos, dizemos não ao patriarcado, estamos modificando também, propondo a modificação do direito. Então, e estamos dizendo que direito é, em primeiro lugar, o direito do corpo comer, o direito da comida, o direito da casa, o direito ao trabalho, o direito ao lazer, o direito à educação, tudo aquilo que é básico para a sobrevivência da vida, nós estamos afirmando como direito, e não um direito ideal, um direito com o pé no chão, né? Então, por isso que a reforma do direito, que nós estamos expressando como igualdade de direitos, não é apenas uma escrita num livro de leis ou na Constituição, mas é tornar essa realidade como uma realidade efetiva. Da mesma forma, quando a gente fala de liberdade, eu não estou falando de uma liberdade ideal, quando a gente diz assim, o que que você gostaria? Ah, eu gostaria de ser livre. Mas o que é ser livre? Porque ninguém. Ser livre é fazer o que eu quero, é ir para onde eu quero, é poder tomar um avião. Isso não é a liberdade, né? Isso aqui é um consumismo capitalista identificado à liberdade, né? Mas aquilo que a gente chamaria hoje, a partir do feminismo, ou de um certo feminismo filosófico, de liberdade, é que nós temos que entrar num processo contínuo de não ceder às sucessivas dominações do mundo patriarcal. Essas sucessivas dominações, assim, a gente pensa que conseguimos, mas não conseguimos. Conseguimos um pouquinho, mas eles também têm os seus instrumentos para tentar dominar de novo, para tentar nos comprar, para tentar nos seduzir às suas mercadorias, né? Então, acho que é muito importante que, quando a gente fala de liberdade, a gente está falando que continuamente nós temos que estar atentas para não nos deixar aprisionar pelas ideologias do patriarcado, ideologias imutáveis e que se pretendem um dia, e talvez esse dia nunca chegue, mas pretendem que talvez então até depois da morte a gente possa ser feliz. Então isso é a questão da liberdade como alguma coisa que é processual, é hoje que eu tiro a venda dos meus olhos, é hoje que eu tenho comida em abundância, é hoje que eu tenho casa. A liberdade é a possibilidade de bem viver. Finalmente, ainda para falar das consequências do falar feminista, nós estamos lutando também por processos educativos, né? Por processos educativos para além da reprodução do patriarcado, para além da reprodução da história do patriarcado. Nos nossos verbos, a gente recorda histórias esquecidas. Então, é isso aí, isso tem que entrar no processo de construção do mundo. A nossa luta feminista não é fundar um matriarcado, não é isso. É refundar uma humanidade que possa ser respeitosa da diversidade que somos, né? Então, esse processo educativo deve tender cada vez mais à inclusão de pessoas e não à exclusão, como tem acontecido. Isso vale também para tudo, para para a arte, para a cultura, para as religiões. E aí as religiões acho que é muito importante, porque as religiões patriarcais
tendem a identificar a figura do mistério constitutivo da vida a um macho, né? Deus é macho. Então, o que fazemos nós, feministas? Nós dizemos, não, não dá para submeter a um dublê masculino. Dá para, sim, para a gente perceber esse mistério de tudo que existe, né? A gente não dá conta de ver a beleza de uma flor do campo, a gente não dá conta de ver um riacho e os peixinhos por lá, a gente não dá conta de ver, sei lá, a organização das formigas, a organização das abelhas, né? Que não saíram de nós, mas essa misteriosa, complexa natureza, ela tem algo que nos ultrapassa. Então, com isso tudo, eu estou fazendo uma pequena lista, mas para chegar a dizer que o nosso falar, no fundo, o falar feminista, significa uma desobediência à ordem estabelecida. Né? É lá que eu quero chegar, porque depois, na próxima semana, a Débora vai refletir com vocês. Mas então, onde eu quero chegar? Eu quero chegar que a desobediência é fundamental, porque se eu fosse obedecer a tudo do mundo patriarcal, eu não teria a igualdade de direitos, eu não teria uma liberdade efetiva, eu não buscaria processos educacionais que fossem inclusivos, eu não desmontaria as ideologias presentes nas crenças religiosas, eu não desmontaria a política, a economia em favor de minorias que o mundo patriarcal nos obriga a assumir como ideal. Então, a virtude maior do falar feminista é que ele nos conduz à desobediência, a uma injustiça estrutural, uma injustiça que é racial, uma injustiça que é econômica, uma injustiça que é religiosa, uma injustiça que é de gênero, enfim, todas essas formas de injustiça que estão aí são organizadas hierarquicamente e por isso que o falar feminista as desobedece. Mas as desobedece não só para falar, as desobedece para tornar a nossa palavra ação, para tornar, por isso que nós refletimos sobre verbos, porque indica ação, não é apenas um mundo de happy end, um mundo de maravilhas onde eu tenho que fazer uma frase bonita, né? Como todas as frases dos políticos agora tem que ter luta pela dignidade das mulheres, luta antirracial, luta pelos povos indígenas. Mas eu tenho vontade de fazer assim para eles. Meu olho, vocês estão usando tudo isso para impressionar, mas vocês não movem uma palha para que isso seja efetivo. Então, a lógica feminista não quer ser apenas uma lógica formal, ela quer ser uma lógica efetiva em pequenos comportamentos. E por isso que eu gosto de dizer que nós estamos fazendo hoje, no mundo todo, um levante juntas, um revolver a terra a nível local, nacional, mundial, em vista de novas relações. Mas sabendo muito bem que essas novas relações não são o ponto de chegada, não tem ponto de chegada, tem ponto de continuidade. Cada geração entrega à outra a sua missão de reconstruir um mundo onde é possível viver com dignidade. E é por aí que eu termino, então, esse falar feminista e suas consequências, esperando as perguntas de vocês. Ivone, eu sei que os comentários estão te incomodando porque estão subindo muito no seu rosto. Foi Não, tudo bem? não, É só porque é tudo tão bem. bacana Eu não ouvir estou as nem pessoas. colhendo, viu? Fica Tá, tranquila. tá. Porque quando o vídeo sobe, os comentários não aparecem. Mas é um Ah, sim. momento
é um momento tão bacana que as pessoas participam e elas podem ir falando Claro. em tempo real. Eu fui tomando notas. A gente tem Ó, algumas perguntas, tá? sim, vou E eu anotar. também. Ótimo. Então, primeiro que as pessoas gostaram muito da alegoria de revolver a Terra, né? E compreenderam e foram acompanhando em tempo real, como fazendo notas, a ideia da revolução antropológica, de que não é transformar o feminismo num patriarcado, de reproduzir o poder nas formas do patriarcado, né? A Camila, ela foi uma das primeiras pessoas a entrar. Ela disse: olha, falar foi o que me salvou de, inclusive, escapar de um relacionamento abusivo. Ela só fez um comentário, mas compartilhando conosco. A Graziella fez uma pergunta. Ela disse: seriam as mulheres cúmplices? Elas são alienadas ou elas se beneficiam do patriarcado? Eu vou fazer 3, 4 perguntas juntas, tá, Ivone? Que aí volta e você constrói o seu tapete aí. A Gláucia, enquanto você falava da liberdade, desse trabalho pela liberdade, ela fez quase que um suspiro, dizendo: mas até que ponto se é livre? Né? Até que ponto nós podemos falar em liberdade? O Danilo, também como interjeição, ele disse: esse trabalho entre liberação e libertação é contínuo, mas será que dá para explorar a diferença entre liberdade, libertação e liberação? A Gabizinha disse que, quem sabe, nos resta, e deve nos restar, a liberdade de pensamento, né? E se você poderia falar um pouco disso. E muitas pessoas reverberaram quando você disse que Deus é macho. Elas são muito educadas, as pessoas que estão aqui, então eu vou fazer em nome delas, mas é meu, uma pergunta para você. Por que Ivone nunca se calou? Então, quem sabe responder as pessoas primeiro e depois responder para todas nós por que Ivone nunca se calou, mesmo tendo levado um castigo que era para se calar. Então, eu agradeço as perguntas que são muitas e muito interessantes, né? Olha, eu vou começar. Bom, primeiro, revolver a terra, eu acho que é poético e a imagem tira a gente da guerra, da produção das armas, né? Eu acho que nós mulheres precisamos sair um pouco essas imagens que tiram a vida, né? Então, tudo que pode modificar o vocabulário da gente é importante. Olha, Graciela, você fala se as mulheres são cúmplices. Eu acho que a palavra cúmplice ela pode ser usada, não tem dúvida. Porém, o que eu quero dizer é que o mundo patriarcal é um sistema que inclui papéis diferentes, papéis de mulheres e papéis de homens, e que eu tenho lembrança, por exemplo, de minha avó, de minha mãe, que às vezes se lamentavam porque não podiam fazer o que elas queriam. Elas percebiam que não era por aí, mas elas achavam que aquilo era a lei da natureza, a lei de Deus, que Deus assim quis que os homens fossem superiores, né? Eu sempre que eu via isso, eu não aguentava, eu discutia com elas, eu dizia, eu não acho que é assim. E elas diziam, é assim, é porque você ainda é muito nova. Eu não gostava do que elas diziam, mas elas falavam muito assim, você ainda não entrou na vida. Eu falei, então quando que eu vou entrar na vida, né? E aí eu fui para o convento para entrar na vida, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar que as estruturas do mundo patriarcal, elas são naturalizadas, elas foram naturalizadas. É assim que é a vida. E
para não falar de patriarcado, porque não se usava essa palavra, a palavra que se usava é assim: Deus assim quis, ou o mundo é assim. O mundo ou Deus é, davam a resposta que a gente precisava. Quer dizer, no fundo, havia um certo determinismo em relação aos papéis sociais, né? Agora, quando você pergunta, será que as mulheres são cúmplices? Eu digo que algumas são, sim, porque eu acho que algumas, não sei se, não diria por maldade, porque não vou julgar, mas algumas acham ótimo que haja classes sociais assim bem estanques, que, sei lá, que eu tenha que ser superior a outras pessoas, porque eu tenho privilégios, porque eu estudei, porque. Então, há mulheres que também gostam de serem servidas, de se submeterem, mostrar que elas são obedientes aos seus maridos. Acho que tem. Eu não sei se eu diria assim que todas são cúmplices. Acho que eu não poderia dizer. Eu vivi muitos anos em periferia. Eu não poderia dizer que são cúmplices. Porém, não por isso que a educação é fundamental, né? Educar-nos é fundamental, mas eu penso que a grande maioria pensa que isso é o destino de uma mulher. Então, como é que você vai desconstruir a ideia de destino? Não é brincadeira, não. Por isso que eu sempre acho que as e os feministas devem se aproximar cada vez mais de um mundo diferente, que é o mundo popular. A gente, às vezes, imagina a partir das nossas teorias que as coisas podem ser diferentes. Acho que pode, mas como nós passamos por um processo, eu acho que elas também precisam passar por processos educativos. As escolas não ajudam em nada. O trabalho doméstico agora nas firmas sempre tem um homem que manda nelas e que diz você serve, você não serve. Então, não há uma formação da consciência para o feminismo, né? Ao contrário, existe uma espécie de destino, né? De destino, de acaso, por acaso eu nasci mulher, então tenho que aceitar isso, né? Depois a pergunta, até que ponto se é livre? Sabe? Acho que ninguém é totalmente livre. A liberdade não é um estado de ser fixo. Eu não posso dizer que a gente alcançou a liberdade. Eu não posso dizer, por exemplo, que eu alcancei a liberdade. Mas a gente pode alcançar a consciência das maldades que a manipulação humana pode fazer. Por exemplo, uma doméstica pode se sentir escrava dentro de uma casa, trabalhando noite e dia, mas de repente alguma coisa pode fazê-la despertar que aquela situação é uma situação de exploração total. E quando ela percebe e age de acordo com a percepção dela, reclama, exige, o que ela faz? Ela faz a experiência da liberdade daquela opressão.
Agora vocês vão dizer, então ela ficou livre? Não, ela ficou livre daquela opressão, né? Porque a liberdade não é um estado, a liberdade é um em sendo livre, é libertando-se. A, a ideia que nos vem da Revolução Francesa é liberté, fraternité, égalité, essa liberdade que a gente fala do iluminismo é uma ideia muito bonita, mas ela não é, de fato, efetiva no cotidiano, sobretudo das pessoas mais simples, né? É, ai, é liberdade ter que tomar metrô, ônibus, aquele abafamento, aquelas peruas que tem aqui no Brasil, nas periferias, que você chega de ônibus e depois você tem que pegar uma caminhonete e ir 20 pessoas numa Kombi ou num outro tipo de carro. Eu estou falando 20 porque numa Kombi se colocam 20 pessoas. Aí, de repente, uma mulher diz assim: ai, hoje eu peguei uma carona com o meu vizinho de carro, estou me sentindo livre, livre daquela perua, livre daquela caminhonete. Vocês estão entendendo? É aquele gozo e que diz assim para ela, que diz para ela: esse tipo de transporte é injusto, esse tipo de transporte é pior do que o que se dá para as vacas, para os bois que são transportados de um lugar para outro. De repente, ela toma consciência e começa no bairro. Eu estou falando coisas que aconteceram. Começa com outras pessoas uma reivindicação para a prefeitura de um transporte um pouco mais humanizado. Ela se tornou totalmente livre, aí tem o transporte. Não, ela se libertou daquilo que a sufocava naquele momento. É, é, também, por exemplo, é, um casamento violento, abusivo, aí você consegue se libertar dessa pessoa abusiva, diz, não, tchau, tchau, bênção, né? Fica na sua e eu fico na minha. Será que você adquiriu sua total liberdade? Não, não existe a total. Ninguém adquire o amor total, ninguém adquire a justiça total. Essa filosofia idealista que nos foi inculcada, ela está demonstrando o seu limite. Então a gente se liberta nesse momento e depois tem outro momento e depois tem outro momento. Mas a liberdade ela existe sim, como experiência de momentos em que eu me senti aliviada, eu senti que eu estou respirando. A falta de liberdade é não poder respirar. Às vezes, uma relação abusiva você não respira, e quando você se liberta dela, ai, que delícia, estou respirando, né? Então, acho que isso para mim, é o processo da liberdade. Depois, acho que é muito importante a pergunta sobre liberação e libertação. Acho que praticamente as duas palavras se equivalem, embora em alguns autores tenham feito pequenas distinções, mas também liberação, libertação são processos pontuais que a gente consegue, né? Tal grupo conseguiu a terra, tal grupo conseguiu sementes crioulas para plantar. Ai, que liberdade! Então, eu quero dizer isso, que a construção da libertação, da liberdade, da liberação, ela se faz em momentos pontuais, que depois viram memória, e memória que nos ajuda a dizer assim, já conseguimos alguma coisa, podemos conseguir bem mais do que isso, podemos avançar mais do que isso.
E por isso que eu digo, não é só a liberdade de pensamento que nos resta. Só a liberdade de pensamento é muito pouco. É muito pouco só poder pensar livremente. Tá ótimo que eu possa pensar livremente, mas é muito pouco, porque eu pensar livremente e não poder partilhar o meu pensamento, não poder efetivar um pensamento, é muito ruim, é muito ruim, é muito limitativo, é muito limitativo. E também tudo que eu penso, claro, às vezes eu gostaria que algumas pessoas comungassem comigo. Eu gostaria de poder acolher e partilhar aquilo que eu penso. Às vezes não é possível. Aí eu tomo também consciência de que essa minha liberdade de pensar é inoperante socialmente. Porque a liberdade que é operante socialmente é aquela em que nós entramos em acordos sobre problemas que estamos vivendo em comum, né? Então, acho que só a liberdade de pensamento é muito pouco. E, e depois, a última pergunta. Ivone, antes de você passar para ela, porque tem gente que o feijão subiu aqui, subiu em cima da mesa enquanto você falava, né? Então tem gente Eu que está vi. dizendo que é muito, que é pouco demais ele em cima da mesa, mas ele está em cima da mesa, gente. Então, a gente tem 15 minutos para terminar. Eu queria só te dizer que muitas pessoas seguiram. Antes de você responder por que Ivone não se calou, que quem sabe a gente pode fazer os últimos 10 minutos, a Vanessa fez uma pergunta que algumas pessoas reverberaram. Se é possível falar em libertação das mulheres pelo feminismo no capitalismo, ou se essas seriam lutas conjugadas. E a Maria, eu acho que é Maria Campos, é Mar Campos, sobre o papel das religiões em manter o patriarcado. Né? Se você poderia falar disso. Então, quem sabe você tocaria nisso uns 4 minutos e a gente fecha essa conversa com você, que é a sua última aparição aqui. O curso termina quinta-feira, respondendo por que você não se calou. E sabendo que o Dá, feijão está aqui. dá só para tirar essa última escrita aí na minha cara, ou não dá? Tiro, vou Só para tirar baixar. todos. Tirei todos os Só comentários. um. Ah, pronto. Então, olha, primeiro, é possível falar de liberdade das mulheres no capitalismo? Eu acho que é uma liberdade limitada, limitadíssima, porque se eu disser para você assim, no socialismo é que se pode falar de liberdade, mas qual é o socialismo hoje que existe e que promove a liberdade dos cidadãos e que promove a liberdade das mulheres? Acho que, infelizmente, nós estamos aparentemente num mundo bipolar, né? Socialismo, capitalismo, mas o socialismo existente atualmente é um socialismo capitalista ou tentando abarcar ou embarcar no capitalismo. Eu diria assim que a liberdade fora do mundo capitalista ainda é uma liberdade imaginativa. Não sei se vocês entendem isso. Quer dizer, eu me imagino num mundo onde todo mundo come, todo mundo bebe, todo mundo tem casa, todo mundo tem trabalho interessante, todo mundo tem lazer, todo mundo pode dar opinião num pequeno círculo sobre o que vai fazer, o que não vai fazer. Porém, não nos esqueçamos que nós, seres humanos, somos portadores, independente dos sistemas que existem, nós somos portadores de crueldades,
nós somos portadores de vontades de poder sobre os outros, né? Os mitos sempre nos falaram disso, os mitos gregos, romanos, egípcios, judeus, sempre nos falaram dessa espécie assim de finitude do ser humano que se expressa em paixões possessivas, né? Não existiu um estágio da humanidade em que não fôssemos possessivos. Alguém vai dizer assim, não, os indígenas não são. São, são. Vamos sair dessa ilusão, né? O mundo africano não é. É de outra forma, que diferente da nossa, né? Então, eu diria assim, nós temos que lutar para sair desse mundo capitalista patriarcal, porém sabendo que a próxima versão de mundo que aparecer, ela também vai estar sujeita a outro tipo de paixões, a outras ganâncias, né? E a não ser que um meteorito caia e derrube algumas coisas, algumas partículas que nos tornem diferentes seres humanos, né? Pode acontecer, não vamos, é uma brincadeira, mas eu estou dizendo assim, eu acho que as paixões humanas são controláveis socialmente, por isso que precisa existir leis sociais, por isso que precisa existir políticas públicas, né? Que controlam, porque também no socialismo as paixões estão vigentes, né? De fato, o papel das religiões é tremendo. As religiões, sobretudo as religiões monoteístas, foram religiões que desmereceram o valor das mulheres, que colocaram as mulheres subalternas, que calaram as mulheres, e até hoje a gente assiste, embora tenha alguns grupos religiosos que são mais libertários, mas na medida em que a religião se mete também nas políticas e condiciona as pessoas politicamente em nome de Deus, a gente está fadada à produção de injustiças sociais, de injustiças e de violências sem número, né? Aí a última pergunta, por que a Ivone não se calou? Olha, teve um tempo que eu me calei, sim, nossa. O tempo que eu me calei, porque me davam ordens e eu obedecia essas ordens. Eu não me calava dentro de mim porque elas me incomodavam, né? Eu sempre fui uma mulher muito interrogativa para mim mesma, né? Eu me perguntava, mas não pode ser assim, mas eu tenho que aceitar que seja assim, porque afinal, ainda mais no mundo da religião, elas estão dizendo que Deus assim o quer, né? E como é que eu vou me arvorar a ser contra Deus? Depois eu comecei a perceber que, é, que essas coisas todas eram construções e que eu podia construir outras imagens. E eu comecei a estudar o feminismo sozinha e, e comecei a ler muitas alemãs traduzidas em revistas norte-americanas, francesas, e depois comecei a ler as brasileiras e comecei a fazer releitura das minhas crenças. E isso é que, não só das minhas crenças, mas das crenças religiosas do cristianismo, que são crenças muito sacrificiais e são crenças que são, digamos assim, violentas até, né? E, e basta a gente ver o espetáculo
das commodities religiosas pelo mundo afora, nas televisões, nos meios de comunicação, nos governos, né, que querem ser totalmente cristãos, mas o que é totalmente cristão? Quem é que pode ser totalmente cristão? Nem o Cristo pode ser cristão. Imagine porque Cristo é um título dado a Jesus, né? Então ele também é sujeito desse título que lhe deram, né? Então isso é importante saber. Então, o que é que fica de fundamental dentro do cristianismo é o apelo ético. Esse apelo ético que está no cristianismo está também em outras crenças e está, digamos, e é parte constitutiva dos seres humanos, minha gente. Essa sensibilidade que nós temos à dor alheia, esse desejo que nós temos de estar próximo de quem sofre, de quem é injustiçado, não preciso ser muçulmana, judaica, ou do candomblé, ou católica, para sentir que algo eu posso fazer, né? As religiões podem ajudar, como podem atrapalhar. Então, Ivone teve um tempo em que se calou e teve um tempo que não se cala, e agora não se cala, porque já está embarcada, né, no fim da vida, falando, 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 e vai continuar falando até que o último suspiro seja dado. Eu assim espero. Não sei se vou conseguir, de repente nem vou conseguir, mas é o meu desejo. Muito bom, Ivone. Eu vou abrir os comentários para que as pessoas possam dizer, te deixar uma palavra sobre o que elas levam de hoje de terem te ouvido. Se nós pudermos colocar em uma palavra, o que a gente leva com a gente do que a gente ouviu da Ivone hoje. As pessoas estão dizendo, vai sim, Ivone, vive Ivone, muita sabedoria, foi incrível, que aula incrível. Maravilhosa, maravilhosa. Mas, gente, uma palavra do que a gente leva, que a gente aprendeu de hoje. Muita gratidão, Ivone. A esperança, diz a Nisa. A Alexandra fala inspiração, a Adri fala sabedoria, a Isis agradece pelo aprendizado, a Ana fala em sabedoria, a Deábio diz que ama você, Ivone. O Dani Cortez fala de potência, o HP Toledo fala em esperança, a Cláudia fala em revolução, a Patrícia em coragem, a Vânia em liberdade, a Irane diz salve Ivone, que essa live salva a vida. Eu vou salvar, gente. A gente tem 2 minutos, eu não vou perder, porque se eu perder de hoje, vocês não me perdoam, porque eu tenho que salvar depois daqui. Falo em resiliência, a Anaís disse que você é um suspiro de sabedoria, um suspiro de esperança. Suspiro de esperança. A Suzana fala em sabedoria, a Vilma em força sublime, a Alteza em salvação, a Juliana revolver. Eu também levo comigo revolver, Juliana. É uma palavra que eu levo de hoje. A Vanessa, liberdade em movimento, a Raquel, inspiração, o Arias, em desobedecer, Clara, construção, Rapatela, liberdade, resistência. Eu vou salvar, gente. As pessoas não acreditam em mim que eu não vou salvar. Eu vou salvar o vídeo, tá, Ivone? É isso. A Nayara fala em coragem, a lâmpada científica em acolhimento, a Andréa fala em revolver a terra, o pátio do Amaral fala em seguir, a Joselita fala em guia, o acolhimento daquela que vem antes de nós, da mais velha, o Jean Gomes, autenticidade, a Isabela, inspiração, revolução, verbalize, afagar a terra. Aí falam do trecho da música do Milton Nascimento, conhecer os desejos da terra, cio da terra, propícia estação e fecundar o chão. A Paula em compreensão, renascimento, repensar, cooperação, amorosidade, germinar, insistência e resiliência, revolver, lucidez, revolver, inspirar liberdade, amor, força, reflexão, revisão, evolução antropológica. A gente consegue depois, Ivone, pegar uma lista de todos os comentários e eu te mandar.
Porque eu acho que é bonito de ver como é que as pessoas reagiram a escutar você durante essa 1 hora, mas especialmente a esse final, sobre a importância de você falar e continuar falando. Em nome das 200 pessoas que estão nesse momento aqui agora, eu queria me despedir de você e com um abraço de todas nós, que você sinta Obrigada. esse abraço coletivo de todas nós e do feijão que está aqui do lado, viu? Dá um beijinho nele. Então, assim, um beijo grande em você, Eu viu? agradeço a todo mundo também. Um beijo para todo mundo. Um beijo, tchau.